Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está conosco aqui na nossa última aula da disciplina Tópicos Especiais, Temas da Atualidade em Gestão. Eu sou o professor João Francisco, do IF Sul de Minas Campus Passos, professor da especialização em Gestão Estratégica de Negócios. Pessoal, como eu havia falado com vocês anteriormente, nessa disciplina a gente vai discutir três temas que são muito próximos e complementares. Nas duas últimas aulas, nós já conversamos sobre design thinking e inovação aberta. E por fim, nessa aula de hoje, para encerrar a nossa disciplina e as discussões aqui propostas, nós iremos trabalhar o conceito, ou melhor dizendo, os conceitos de criatividade e inovação. Então é importante a gente entender que a inovação é aquele processo, né, uma das definições traz para a gente que é aquele processo de transformar a ideia em solução nova, que seja valiosa, que seja palpável, aplicável, criando um novo produto, criando um novo serviço, fazendo melhorias em produtos ou serviços já existentes. E dentro dessa lógica, a inovação ela busca gerar algo que tenha um impacto positivo para a sociedade, né, resolvendo inúmeros problemas de maneira mais eficiente, atendendo às necessidades. E mais do que isso, a inovação, eu também gosto de dizer, é aquele processo de pegar o que a gente chama de invenção e transformar em algo que gere lucro, que gere nota fiscal, que gere comercialização, que seja aceito pela sociedade e consumido, quando a gente está pensando na proposta da sociedade capitalista de mercado. Já a criatividade é a habilidade de gerar ideia nova, original, muitas das vezes inesperadas, para resolver desafios e problemas. Então a criatividade envolve o pensamento, a imaginação, a criação de possibilidades. Já a inovação é a aplicação prática dessas ideias, tornando-as concretas, funcionais ao mundo real. E é importante a gente entender que juntas a criatividade com a inovação, combinadas, ela impulsiona o progresso e a transformação de diversos setores. Muitas vezes não basta ser só criativo e inventar algo. Quando a gente inventa algo, a gente lembra muito daquele conceito, né, de professor Pardal, de inspetor bugiganga, de inventar algo novo que muitas das vezes não é utilizado, não é usado pela sociedade. Porém, quando essa invenção é aceita pela sociedade, incorporada ao mercado e usada, comercializada, ela se torna então o que a gente chama de inovação tecnológica. Bom, deixei para vocês em nosso ambiente virtual de aprendizagem duas leituras de hoje, que são dois artigos científicos, um de 2021 e um de 2023. Os autores vão discutir criatividade e inovação a partir de uma revisão bibliográfica e a análise da aplicação de um framework para geração de novas ideias de negócio em uma startup de mercado editorial. Então é um exemplo mais prático também para que vocês tenham acesso tanto à discussão teórica quanto à discussão prática, para que vocês possam então compreender, né, essas abordagens e entender isso da melhor maneira possível. Então eu trouxe esses dois textos para vocês. Gostaria que vocês fizessem as leituras para que vocês pudessem aprofundar nas nossas discussões e não ficassem somente nas aulas que eu trago para vocês a partir das videoaulas ou das aulas complementares, né? É interessante que a gente transcenda o que é trazido aqui para que a gente possa aprofundar nos assuntos discutidos nas disciplinas. Dito isso, pessoal, o que é a criatividade, né? A gente tem inúmeros autores aí que vão trazer para a gente o que é a criatividade. Aqui, de maneira geral, eu achei interessante a gente discutir ela em quatro dimensões. Então, o primeiro delas é o ponto de vista da pessoa como criador, né? Onde a gente vai ter a fisiologia, temperamento, a inteligência, atitudes, hábitos e valores. A partir dessas características, a pessoa vai ser mais ou menos criativa.
Isso muitas das vezes pode ser intrínseco ao ser humano. Já a segunda dimensão da criatividade, né, são os processos mentais, as motivações do indivíduo em ser criativo, as percepções que ajudam ele a resolver problemas, a criar soluções, os pensamentos, aprendizados, a comunicação. A terceira dimensão fala das influências ambientais, né, que é o ambiente no qual o indivíduo está inserido, seja ele ali uma universidade, uma escola, um trabalho, que vão fazer dele, que vão pedir a necessidade dele de criatividade para que ele possa resolver problemas. Sem antes, né, fazer aquela crítica que eu já fiz em outras aulas, com relação ao nosso sistema educacional, que é muitas das vezes um sistema educacional que coloca em xeque a criatividade das crianças, porque forma crianças cada vez menos criativas, menos questionadores e pensadores para a solução de problemas e mais acostumadas a fazer os trabalhos, vamos dizer assim, manuais e menos trabalhos inteligentes. Então a gente tem um sistema educacional que faz com que a gente seja formado para trabalhar na indústria, né? Aquela mão de obra operacional e não tanto criativa. E hoje, com a evolução econômica, a necessidade da inovação tecnológica, um mundo cada vez mais rápido, que exige a solução ágil de problemas, as empresas começam a exigir dos trabalhadores a criatividade, que, por conta de nós termos um sistema educacional antigo e voltado à formação de uma mão de obra do século XX, ele corta essa criatividade das crianças no ninho. Então é uma dicotomia que a gente tem, uma ironia que vale a pena a gente refletir sobre ela. E a quarta e última dimensão da criatividade está vinculada aos contextos culturais. Né? Nos anos 80, acreditava que o processo criativo era uma inspiração divina. Era comum, segundo a literatura, ouvir que nessa época as pessoas extremamente criativas eram loucas ou esquisitas. Já nos anos 90, o processo criativo foi visto como algo espiritual, né? Algo que desperta o ser criador que existe em cada um de nós. Contudo, né, com o avanço científico, a ideia de multidimensionalidade, a pluralidade de ideias, eh, fazem com que a criatividade seja enxergada de maneira interdisciplinar, trazendo conceitos neurológicos, né, da medicina, psicológicos, organizacionais, pedagógicos. Então a gente tem a partir do início aí dos anos 2000 uma explosão das definições de criatividade, tendo em vista que várias ciências passaram a estudar o tema. Quando a gente olha a perspectiva da psicologia, né, o pensamento criativo, surgiu o conceito de pensamento convergente, relacionado ao pensamento lógico, analítico, pragmático, vinculado ao hemisfério esquerdo do cérebro, e o pensamento divergente, que é aquele criativo e imaginário, vinculado ao hemisfério direito do cérebro. Bom, e aí eu trouxe aqui um desenho para tentar mostrar para vocês, né, esse conceito em forma de desenho, a partir da ideia de pensamento divergente e convergente. Então a gente tem a abertura, que é a divergência, a exploração do pensamento, que é o emergente, e o fechamento na letra B aí, que é o tipo de pensamento convergente. Então a gente abre, explora o pensamento, filtra e faz a convergência desse pensamento de A para B. Bom, a criatividade, gente, ela vai se manifestar de maneira muito individual em cada pessoa, porque vai depender da combinação de habilidades de cada indivíduo. Cada um tem uma certa habilidade, nós seres humanos temos várias, né? Junto com as habilidades que são adquiridas ao longo da vida, no desenvolvimento do ser humano, e também a criatividade vai estar vinculada às motivações internas ou externas que vão estar presentes em cada indivíduo. A personalidade também é uma questão que vai se aprimorar de maneira a aprender com os próprios erros do indivíduo, buscando que o indivíduo seja mais flexível nos pensamentos, pensamento lógico, avaliação crítica, né, para que consiga chegar a resultado original e valioso. Então a gente tem, segundo a literatura, que uma pessoa potencialmente criativa, quando motivada, ao ser colocada em uma necessidade de solução de problema, ela vai iniciar um processo criativo que pode ter como resultado uma nova resposta. Esse processo é chamado então de criação e inovação. Vejam que bacana. Dentro dessa lógica, pessoal, é importante que a gente tenha a ideia de que para que haja a inovação,
é necessário a gente ter dentro do contexto da organização uma cultura de inovação, que vai fortalecer de maneira compartilhada atitudes inovadoras por meio das pessoas, práticas inovadoras. Então é importante a gente ter a ideia que, assim como a criatividade, a inovação pode ser percebida em duas dimensões: uma interna, que diz respeito à própria organização e à cultura dessa organização, e a externa, que se refere ao setor no qual essa empresa está inserido e à sociedade como um todo. Então, cabe a gente entender que a criatividade é uma etapa que acontece e que antecede a inovação em si. Então, antes da inovação, há a criatividade. Então, a criatividade pode ser compreendida como um construto multidimensional que envolve inúmeras variáveis cognitivas, as características da personalidade do indivíduo, os aspectos educacionais e familiares, elementos sociais e culturais. Ou ainda é importante entender que a criatividade é um catalisador importante para a inovação, ou seja, considerado como um material bruto que vai gerar posteriormente o que a gente chama de inovação tecnológica. Pessoal, a nossa cereja do bolo é essa na aula de hoje. E eu gostaria que vocês fossem direto ao bolo, que são os textos que eu deixei para vocês, fizessem a leitura e refletissem sobre tudo isso que eu disse para vocês, se faz sentido, para que a gente possa, então, entender tudo que eu coloquei aqui. No mais, agradeço a todos pela audiência nessa aula e até a próxima. Sigo à disposição. Um abraço a todos.